Você já ficou olhando para o celular, esperando uma mensagem que nunca chega? Ou saiu de um encontro sentindo que, mesmo estando junto, parecia que a pessoa estava longe demais? É estranho, né? Você tenta racionalizar. Talvez ela só esteja ocupada. Talvez eu esteja exagerando. Mas no fundo, tem uma pontadinha de dúvida, um silêncio que machuca mais do que 1000 palavras frias. É como se algo dentro de você soubesse a verdade, mesmo que ninguém tenha dito nada. A gente vive tentando decifrar sinais. A atenção nos detalhes, o tom da voz, o jeito que alguém te olha, ou desvia o olhar. Tem mensagens que não são enviadas por palavras, mas pelo corpo, pelo tempo que alguém te dedica. Ou não dedica. E é aí que começa a pergunta que não quer calar. Será que eu realmente importo para essa pessoa? Essa dúvida pode corroer por dentro. E muitas vezes, nem a gente sabe de onde vem essa sensação. Se você já se sentiu assim, perdida entre o que sente e o que escuta, esse vídeo é para você. Hoje, vamos olhar para esses sinais com a ajuda de alguém que acreditava profundamente na sabedoria que vive dentro de cada um de nós. Carl Jung. Porque às vezes, o que a mente ignora, o coração já sabe há muito tempo. Tem dias em que a gente sente que está carregando sozinha uma relação. Você manda mensagem, marca encontro, se preocupa. E do outro lado, o silêncio. Ou pior, respostas secas, presença fria, promessas vazias. E aí começa aquela angústia. Será que estou me enganando? Será que essa pessoa realmente se importa comigo? Não é uma pergunta fácil, porque nem sempre as pessoas dizem com palavras o que sentem de verdade. Às vezes, elas não têm coragem. Outras nem sabem ao certo o que sentem. Mas o corpo fala, a ausência fala, e a nossa intuição grita. Só que a gente foi ensinada a duvidar dela, a silenciar essa voz interna, a não confiar nesse radar interno que sempre soube o caminho. Você já sentiu paz só de ficar longe de alguém? Ou sentiu um vazio enorme mesmo quando a pessoa está por perto? Essas sensações são pistas. Não são loucura, não são exagero. A verdade é que nem sempre a dor vem do outro. Muitas vezes, ela nasce da nossa insistência em não ouvir o que o coração já está dizendo há tempo. E é por isso que hoje, mais do que buscar sinais no outro, a gente vai aprender a reconhecer os sinais que vêm de dentro. E para isso, vamos nos guiar por alguém que dedicou sua vida a estudar o invisível nos sentimentos humanos. Carl Jung. Carl Jung foi um psiquiatra suíço que acreditava que cada pessoa carrega dentro de si uma sabedoria profunda, algo que vai além do que é lógico ou visível. Enquanto o mundo dizia, pense racionalmente, Jung dizia, escute a sua alma. Ele foi discípulo de Freud, mas seguiu um caminho mais espiritual, simbólico e intuitivo. Criou conceitos que mudaram tudo o que a gente entende sobre emoções, comportamentos e relacionamentos. Jung acreditava que o ser humano é guiado por forças invisíveis, o inconsciente, a sombra, a projeção e a sincronicidade. Palavras que parecem difíceis, mas que descrevem aquilo que você sente e muitas vezes não sabe explicar. Sabe aquela sensação de déjà vu? Ou aquela conexão com alguém que parece inexplicável? Ou ainda, aquele sentimento de que algo está errado, mesmo sem motivo aparente? Para Jung, tudo isso é o inconsciente tentando se comunicar com você. Ele dizia que ignorar esses sinais é como tapar os ouvidos para sua própria verdade. E quando se trata de amor, de laço emocional, essa escuta é ainda mais urgente. Às vezes, a gente se vê presa em relações onde damos tudo e recebemos quase nada. E ainda assim, continuamos ali.
esperando, insistindo, sofrendo e achando que o problema está em nós. Mas talvez o problema esteja em não escutar o que o corpo, a alma e o coração estão dizendo o tempo todo. Jung ensinava que dentro de nós existem partes que escondemos, a sombra. São emoções, desejos ou dores que evitamos sentir, mas que continuam influenciando nossos vínculos, nossas escolhas. E muitas vezes projetamos no outro o que está mal resolvido em nós. Esperamos que o outro nos ame do jeito que a gente ainda não aprendeu a se amar. Esse ciclo é invisível, mas real. Você já se perguntou por que continua buscando a aprovação de alguém que mal te olha? Ou por que insiste em laços que te esvaziam? Essas perguntas não são para nos culpar, são para nos libertar. Porque para Jung, quanto mais nos conhecemos, mais livres ficamos dos jogos emocionais. E é nesse caminho de olhar para dentro que nasce o amor próprio de verdade. Aquele que não se contenta com pouco, que não implora atenção, que escolhe se respeitar. Jung dizia que a vida emocional não acontece só na superfície. A maioria dos sentimentos, desejos e medos está guardada em um lugar profundo, o inconsciente. E é lá que moram os sinais ocultos, aqueles que não aparecem nas palavras, mas se revelam nos silêncios, nos incômodos, nos sonhos e nas reações inesperadas. O primeiro deles é o próprio inconsciente. Você já sentiu desconforto perto de alguém e não soube explicar por quê? Ou já se sentiu leve só de sair de perto de uma pessoa? Ou sentiu aquela ansiedade que começa quando a pessoa não responde? Uma angústia que parece maior do que a situação? Isso pode ser o seu inconsciente te protegendo. Jung acreditava que o corpo sente antes da mente entender. O frio na barriga, o nó na garganta, a insônia repentina, a vontade de chorar sem saber o motivo. São alertas internos. São formas do seu inconsciente dizer: tem algo errado aqui. Olha para isso. O segundo sinal vem da sombra. A sombra, para Jung, é tudo aquilo que você esconde de si mesma. Raiva, medo, carência, desejo de ser vista. Tudo que foi reprimido e não teve espaço. E o mais importante, a sombra não é algo ruim. Ela é apenas o que foi rejeitado. Mas ela não desaparece. Ela age em silêncio. Quando você aceita menos do que merece, quando se apega a quem te machuca, quando se esconde para não incomodar, quando sente ciúmes e culpa, a sombra está agindo. Você vive tentando agradar, ser perfeita, controlar tudo, mas por dentro está implorando para ser amada. Terceiro sinal: projeção. Você projeta quando espera do outro aquilo que ainda não aprendeu a oferecer a si mesma. Espera atenção, cuidado, segurança, amor, tudo do outro, esquecendo que o verdadeiro trabalho começa dentro. A projeção é sorrateira. Você interpreta migalhas como provas de amor, justifica ausências com desculpas, idolatra alguém que na prática não te entrega nada. Por quê? Porque você enxerga o que quer ver e não o que está de fato acontecendo. É como se colocasse uma lente emocional sobre a pessoa e tudo que ela faz passa por esse filtro. Um toque vira prova de paixão. Um bom dia vira esperança. E a ausência vira mais uma desculpa. Ela deve estar ocupada. Esse padrão prende, te deixa em constante expectativa e te faz se sentir pequena quando o outro não entrega o que você projetou. Agora vem um dos conceitos mais belos de Jung: a sincronicidade. Sincronicidade é quando o universo confirma o que você sente, por meio de coincidências significativas. Não é superstição, é conexão profunda entre seu mundo interior e os sinais do mundo exterior. Você pensa em uma pessoa e ela aparece. Está passando por uma dúvida e ouve uma frase que parece resposta. Ou sente que algo vai dar errado.
e dá. Essas são experiências sutis, mas poderosas. É como se a vida dissesse: confie no que sente. A resposta está dentro. No campo dos relacionamentos, a sincronicidade aparece quando você começa a enxergar padrões. Toda vez que tenta forçar uma conexão, algo trava. Toda vez que ouve sua intuição e se afasta, algo se alinha. A pergunta é: você está prestando atenção? Esses 4 sinais, inconsciente, sombra, projeção e sincronicidade, não servem para apontar culpados. Eles servem para revelar o que está escondido, tanto no outro quanto em você. Porque às vezes, a resposta para "será que eu importo para essa pessoa?" não está no comportamento dela, mas no impacto que ela tem em você. Você se sente vista? Ou se sente invisível mesmo estando junto? Você sente paz? Ou vive ansiosa, esperando alguma demonstração de afeto? Você se sente mais viva depois de estar com essa pessoa? Ou sente que precisa se recuperar toda vez que ela vai embora? Essas são perguntas simples, mas honestas. E na maioria das vezes, você já sabe a resposta. Só não teve coragem de ouvir. A beleza dos ensinamentos de Jung é que eles devolvem o poder para você. Ele dizia que todo encontro revela algo sobre nós mesmos. Se uma pessoa te causa dor, insegurança ou vazio, talvez não seja sobre ela. Talvez seja sobre o que essa presença desperta em você. E aí entra a grande virada. Em vez de correr atrás de sinais do outro, você começa a investigar os seus próprios. E percebe que quando algo não é amor, seu corpo sente. Quando algo não é real, sua intuição avisa. E quando algo é verdadeiro, não precisa se forçar. Flui. Acontece. Constrói. Então, antes de perguntar se você importa para alguém, se pergunte: essa pessoa me ajuda a importar comigo mesma? Se a resposta for não, talvez esteja na hora de mudar o foco. Vamos trazer tudo isso para a vida real? Imagina a seguinte cena. Você manda uma mensagem de bom dia com carinho e a pessoa visualiza, mas não responde. Horas depois, você manda outra, tentando puxar assunto. E de novo, silêncio. Você sente o coração apertar, mas tenta não demonstrar. A cabeça diz: relaxa, talvez esteja ocupada. Mas o corpo já está em alerta. Isso é o inconsciente gritando: você está se esforçando demais. Outro exemplo: você encontra essa pessoa depois de dias. Ela está fria, distante. Você pergunta se está tudo bem e ela responde: normal. Só isso. Vocês ficam juntos, mas você sente que está sozinha. E quando ela vai embora, em vez de alívio, vem um vazio. A mente diz que foi só um encontro, mas o corpo diz que foi mais um abandono emocional. Agora pensa naquela amizade em que você vive se sentindo menor. Toda vez que compartilha algo bom, ela muda de assunto. Toda vez que desabafa, ela minimiza. Você começa a sair dos encontros, sentindo cansaço, exaustão emocional. Como se tivesse que se proteger o tempo todo. Como se você tivesse que provar o tempo inteiro que merece atenção. Esse é o efeito da sombra projetada. Talvez essa pessoa não te invalide de propósito, mas algo nela ativa sua dor de não se sentir importante. E aí vem o autoquestionamento. Será que sou sensível demais? Não. Você só está sentindo o que é real. Só aprendeu a duvidar da sua intuição. Outro exemplo comum. Você conhece alguém novo. A conversa flui, a conexão é rápida. Mas tem algo estranho. Um sentimento de alerta, uma intuição que diz: vai com calma. E você ignora, se joga. Dias depois, percebe que a pessoa some, aparece quando quer, dá sinais mistos. E você, mais uma vez, fica presa num ciclo de expectativa e frustração. Essa é a projeção se repetindo. Você quis tanto ser escolhida
que não ouviu seu próprio corpo pedindo cuidado. E a sincronicidade? Aparece nos pequenos detalhes. Você está se sentindo perdida num relacionamento. E do nada, vê uma frase em um post. Se você precisa implorar, não é amor. Ou está triste, refletindo, e no rádio toca uma música com a letra exata do que você precisava ouvir. Ou uma amiga comenta algo que responde o que você sentia e não conseguia nomear. Essas coincidências não são só sorte. São sinais de que algo dentro de você está pedindo resposta. E o universo escuta. Esses exemplos não são exageros. São cotidianos. Estão nas relações que você vive, nos gestos que você normaliza, nos silêncios que você ignora. Estão naquele momento em que você sai de um encontro e sente que perdeu energia, não ganhou. Estão nas vezes em que você sorri para não causar conflito, mas por dentro está implodindo. Estão nos pequenos incômodos que você não nomeia, mas que se acumulam e viram tristeza. E quando você começa a nomear esses sinais, algo mágico acontece. Você para de se culpar, para de justificar o outro e começa a se escutar. E o mais bonito, você percebe que sempre soube. Agora que você já entendeu como os sinais ocultos funcionam, vem a parte mais importante. Como começar a percebê-los em si mesma. Porque o autoconhecimento não acontece só lendo ou assistindo. Ele acontece na prática, no dia a dia. E a melhor forma de praticar é observar. Com presença, sem julgamento. Aqui vão 3 exercícios simples, mas poderosos. Primeira, escute seu corpo antes de responder. Antes de mandar aquela mensagem, aceitar aquele convite ou ceder a mais uma situação desconfortável. Pare. Feche os olhos. Respire fundo. Pergunte: como eu me sinto em relação a isso? Preste atenção no corpo, no estômago, no peito, na respiração. Se vier um aperto, um incômodo, uma tensão, escute. Isso é sua intuição tentando te alertar. Pode ser o corpo te dizendo: você está tentando agradar de novo. Ou você está com medo de ser rejeitada. Reconhecer isso já é um ato de cura. 2. Escreva o que você sente com sinceridade. Pegue um caderno e escreva como se ninguém fosse ler. Não tente ser lógica, nem boazinha. Escreva com raiva, com tristeza, com verdade. Pergunte a si mesma: o que eu estou sentindo e por que isso me dói tanto? Essa situação me lembra o quê? Escrever ajuda a organizar o caos interno e muitas vezes traz à tona sentimentos que estavam escondidos sob a máscara da pessoa forte. Terceiro, observe como você se sente depois de estar com alguém. Simples assim. Você sai se sentindo viva ou vazia? Leve ou pesada? Amada ou insegura? Faça esse exercício com mais de uma pessoa. Inclua amigos, familiares, colegas. Você vai perceber que algumas presenças te nutrem e outras te drenam. O corpo e as emoções sempre falam. A gente é que não aprendeu a ouvir. Esses exercícios não exigem tempo nem técnica. Só exigem honestidade emocional. A coragem de se olhar com verdade. E lembre-se, o autoconhecimento não te afasta das pessoas. Ele te aproxima de si mesma. Ele te ensina a se respeitar. E quando você se respeita, começa a atrair relações que te respeitam também. Esse é o começo de tudo. Se você chegou até aqui, talvez tenha percebido que a pergunta "será que eu importo para essa pessoa?" na verdade, esconde uma ainda mais profunda. Será que eu estou me importando comigo? A maioria das dores emocionais começa quando a gente se abandona para tentar ser aceita. Quando a gente para de se ouvir para não incomodar. Quando a gente silencia a própria intuição só para manter alguém por perto. Mas a verdade é,
O amor que exige silêncio da sua intuição não é amor. É medo. Medo de ficar só, de não ser suficiente, de não ser amada. E não tem nada de errado em sentir medo. O problema é quando ele dirige sua vida. Carl Jung dizia: aquilo que negamos em nós mesmos nos controla. Aquilo que aceitamos nos liberta. Você merece viver relações que te tragam paz, não dúvidas. Presença, não desculpas. Afeto, não migalhas. E para isso, o primeiro passo é se voltar para dentro. Escutar o corpo, observar os sinais, escrever o que sente, ter coragem de sair de lugares onde você é esquecida, ignorada, apagada. Não espere mais por alguém que não te vê. Se veja, se escute, se escolha. Se uma relação te gera ansiedade constante, insegurança repetida, sensação de nunca ser suficiente, talvez o que você esteja tentando salvar não é o amor, mas a ilusão de ser amada. E tudo bem reconhecer isso. Isso é coragem. Sentir não é fraqueza. Sentir é inteligência emocional. É o seu corpo tentando te lembrar de que você merece mais. Transforme o desconforto em alerta, a ausência em espaço para você mesma, a dor em força de transformação. Você tem dentro de si tudo o que precisa para se curar. Talvez só precise parar de duvidar disso. Lembre-se, não é sinal de fraqueza sair de onde não há reciprocidade. É sinal de maturidade emocional. E se você está nesse processo de se reencontrar, de se reconstruir, de olhar para dentro, saiba que você não está sozinha. Tem muitas mulheres nesse exato momento passando pelas mesmas perguntas, pelos mesmos silêncios, pelos mesmos renascimentos. Vamos criar um espaço de partilha e acolhimento? Deixa aqui nos comentários. O que mais tocou você nesse vídeo? Qual foi o sinal que mais te chamou a atenção? Você já viveu alguma situação assim? Compartilhe a sua história, mesmo que seja só uma frase. Porque quando uma mulher fala com o coração, outras se reconhecem. E isso cura. Se esse conteúdo tocou você, deixa o like, se inscreve no canal e envia esse vídeo para uma amiga que está passando por isso agora. Esse espaço é nosso, um lugar para quem quer parar de mendigar amor e começar a se amar de verdade. E para encerrar, uma frase inspirada em Jung para você levar com o coração. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Você já começou a despertar, agora é só continuar. E estamos aqui com você.